comecei ontem, meditar um pouquinho, falei, que palavra que eu vou trazer? Na realidade, eu já estava pensando pensar desde quinta-feira, quando falou, o pastor já me chamou. Pessoal, não foi legal, quinta-feira, domingo você traz a palavra. Eu falei, amém, pastor, que traz a palavra, não tem problema nenhum. Então, essa responsabilidade, agradeço ao Senhor. Eu comecei a pensar, e na sexta-feira, quando nós estávamos aqui fazendo aquele culto de agradecimento, o pastor tem um exemplo que tocou no meu coração. Ele vai lembrar do Salmo. Eu falei, poxa, eu gostei desse toque. Vou dar uma olhadinha, vamos estudar, dá tudo certo. A gente traz essa palavra e eu comecei a orar e veio de encontro ao meu coração, aquilo que eu estava pleiteando. E eu gostaria que a igreja compartilhasse no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Mateus capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, mas no versículo 11 e 14 são os versículos chaves que eu gostaria de deixar para a gente usar como referência. Mas vamos ler o capítulo inteiro, do 1 até o 14. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 5, está escrito assim: Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Versículo 11: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais prestar, para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumiar a todos os que se encontrarem na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém? Obrigado, Deus. Palavra maravilhosa. Era muito clara. A Bíblia nos traz e nos remete a muitas mensagens, muitos pensamentos, muitos detalhes. E ao ler essa passagem, a gente começa a fazer o seguinte: como a palavra do Senhor é atual. Estamos passando por essas dificuldades hoje. Que tipo de sal o cristão é? Na sociedade, na política, na escola, no trabalho. Qual a referência que nós estamos sendo para os nossos irmãos? Qual a referência que nós estamos sendo para os nossos amigos? Qual a referência que nós estamos sendo no nosso trabalho? Qual a referência que nós estamos sendo perante a sociedade? Claro que o púlpito não...
com quem vocês escolhem. Bancada evangélica. Que vergonha! Políticos que defendem o aborto, políticos que defendem as coisas que estão aí no mundo. Tudo pode, não tem nada a ver. Politicamente correto. Desculpa, não falar a palavra de Deus, o Senhor não nos fala isso. Cada um tem sua ideologia, cada um sabe. Mas escolham bem as pessoas que vão nos representar, que vão falar por nós, que vão buscar as coisas que nós queremos. A igreja está aí. Infelizmente, a igreja, muita parte dela está morta. Em consequência, os cristãos, nós também estamos mortos, porque nós aceitamos tudo. Verdade. Não podemos falar porque o que vão falar de mim? Vão ter que falar de mim que eu sou crente, que eu sou filho de Deus, que eu creio na Bíblia, que eu creio na palavra do Senhor, que existe salvação, amém, que existe regeneração, que existe santidade, que existe vida eterna. Amém. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui, para transmitir a palavra de Deus. Não se vergonhe do Evangelho. Por isso que a palavra fala que aqueles que vão te caluniar, felizes aqueles que em nome do Senhor, em nome da palavra de Deus, falarem mal de você. Glória a Deus. Se afastarem de você. Graças a Deus. Não perca a sua essência de cristão. Em nome de Jesus, obrigado. Se o seu chefe mandar fazer uma coisa errada, tem coisa que você, de comum acordo, aceitar, você tem o direito de falar, isso está errado. Isso está errado, não é certo. Se a esposa falar uma coisa, você fazer uma coisa errada, você tem a obrigação de falar, isso está errado. Seu filho, está errado. Seu pastor, está errado. Se o presbítero, está errado. Se estiver dentro da palavra de Deus, nós temos a obrigação de alertar. Nós somos uma igreja. Nós somos um único corpo, onde Jesus é o cabeça. Amém. Amém? Amém. Que sal nós somos? Aí nós parei para o pessoal analisar. O sal tem algumas propriedades fantásticas. A primeira delas é antisséptico. Ela inibe a decomposição. Aí o próprio pastor até usou a referência, né? A carne seca, né? A carne em si, ela tem algumas propriedades que com o tempo ela se apodrece muito rápido. Desde a antiguidade, o sal era usado para quê? Para conservar. Os peixes, os próprios apóstolos, os próprios todo mundo pescava. Não tinha geladeira naquela época, não tinha eletricidade. Então como é que conservava? A base do sal. Então nós temos que ter isso aí. A nossa conduta, a nossa vida está ajudando os nossos irmãos a não se apodrecer? Essa é uma dúvida que a gente, um questionamento que a gente tem que fazer. O sal ele dá sabor. Amém. Que tipo de sabor que nós estamos? As pessoas se alegram quando a gente está junto. Quando a pessoa chega com uma pessoa, um crente, numa rodinha, até mesmo na rodinha dos escarnecedores, eles continuam a falar aqueles absurdos, a escarnecer do nome de Deus, a escarnecer da nossa fé, e nós estamos juntos, aplaudindo, ouvindo. Ou as pessoas mudam de comportamento, mudam de fala. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser influenciadores e não ser influenciados. Amém. O sal tem que dar sabor. O sal tem que conservar. É essa a finalidade. E se ele não conservar, para que serve? Não serve para nada. Para ser jogado fora, para ser pisado. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Comportamento. Qual o nosso comportamento lá fora? Dentro da igreja, maravilhoso, lindo, maravilhoso, glórias a Deus. Mas lá fora, seu comportamento é igual aqui. O seu comportamento serve de referência como cristão, serve de referência como pessoa, serve como referência como pai, serve como referência como patrão, serve como referência como empregado.
Questionamento. Ó Deus. Glória a Deus. Nós temos que questionar a nós mesmos. No nosso andar diário, a gente verifica as coisas absurdas que existem. Mas nós temos que ser diferentes. Amém. Não é porque meu irmão do lado ou meu amigo do lado fala alguma coisa que eu sou obrigado a falar também. Glória a Deus. O linguajar das nossas amizades são idênticas aqui da igreja ou lá fora. Tem coisa errada. Amém? Amém. Questionamento. Glória a Deus. Dar sabor. O que a gente entende por dar sabor? Na pitada certa, numa quantidade certa, né? Mas uma coisa que é engraçada. A gente para analisar. Se eu colocar o sal na salada, o que vai aparecer? O gosto que vai ter? Vai ser gostoso. É. Só que é o seguinte, o sal não deixa de ser sal. É. No feijão, se a gente colocar no feijão 1 quilo de feijão para 1 quilo de sal, Meu Deus. então a gente tem que entender a quantidade. Né? Mas o que é incrível, veio para mim uma frase engraçada: o sal nunca deixa de ser sal. É. Na mesma quantidade, o sal não vai ter gosto de feijão. É. Então a gente tem que tomar cuidado. É. Por isso que eu falei a palavra influenciar. Não ser influenciado. Nós não vamos tornar a quantidade ou a qualidade, né, perante o mundo. Não, nós temos que ser referência. Nós temos que ser referência. Olha aqui, torná-los mais agradáveis ao paladar. Então, por isso que eu comecei aqui, nós temos que saber como falar, quando falar e principalmente a hora de calar. É. Muitas vezes a gente quer impor algumas posições. Não é assim, 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 assim. Sim, é verdade. Às vezes a palavra de Deus nos fala que é sim, sim, não, não. Mas com sabedoria, com liberdade, com direção do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, não é o homem, não somos nós. Não é a imposição do meu querer. Quem convence é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós temos que ter sabedoria na hora de falar, principalmente porque a gente machuca. A gente pode machucar. E a cicatriz fica. Às vezes a cicatriz, o machucado, sara, fecha, mas a cicatriz fica. Então, se a gente puder evitar qualquer coisa disso aí, vamos ter sabedoria. Então, Senhor, dá-me sabedoria como falar com meu irmão, dá sabedoria como falar com minha esposa, dá sabedoria como falar com meu filho, dá sabedoria como falar com meus irmãos em Cristo, dá sabedoria como falar, principalmente lá fora, para que eu possa ser uma referência. Amém. Às vezes a gente ouve é chato, mas que crente chato. Verdade. Lá vem ele falar de Jesus de novo. Só fala de Jesus, só fala de Jesus. É glórias a Deus por isso, mas nós temos que ter sabedoria. Temos que ter sabedoria. Em tudo nós temos que ter sabedoria, mansidão, domínio próprio. São dons do Espírito. Deus vai conduzindo. Amém. Através das nossas referências, através das nossas atitudes, através do nosso andar diário. É verdade. Glória a Deus. Outra coisa que é fundamental, o sal provoca sede. Oh, glória. Engraçado que eu não bebo muita água. Normalmente é difícil beber água, né? Mas na verdade eu sei. É o sal. É o sal. É o sal. É. Glória a Deus. Tá vendo Deus fazer. Sede. Amém. Sede do quê? Da Sede de palavra. justiça. Amém. Sede da palavra. Sede do amor. Sede da misericórdia. Amém. Sede da bondade. Sede da gratidão. Independente da dificuldade que a gente esteja passando. Porque dificuldade nós teremos diariamente. Constantemente. Mas o mais importante é saber que a gente está aos pés do Salvador. Temos sede de buscar a presença dele. Sede de buscar a tua misericórdia. E como foi falado na última aula de quinta-feira, sede da santidade. Amém. Sede da regeneração. Glória a Deus. Sede da salvação.
Amém, Jesus. O sal, no passado, era tido como uma moeda de troca. Aí fui ver, é verdade, negocinho. De onde vem a palavra salário? Quais são as 3 primeiras letras? Sal. Sal. Então, o pagamento era feito através de mercadoria. Era o escambo, era a troca, né? Não tinha moeda. Era troca. Eu te vendo 1 quilo de peixe, você me dá meio quilo de sal, a gente troca, né? Então, a origem da palavra salário é sal que tem valor. Então, que esse sal, que esse valor que você tem na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus, não se afaste. Ele não tem preço. A única coisa que a gente pode fazer é uma troca. O Senhor nos enche e a gente troca. Com amor e gratidão. Amém. O Senhor nos enche e a gente adora. E louva e agradece por tudo que Ele faz na nossa vida. Amém. Aleluia. O Senhor nos enche e a gente transmite para a igreja. Amém. Nós temos que ser realmente um vaso de barro cheio para poder transbordar. Transbordar o quê? Transbordar a unção, transbordar a alegria, transbordar amor, transbordar a mansidão, transbordar a verdadeira palavra de Deus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Tem que ser útil. E conservar a sua santidade. Aí vem algumas coisas que começa a pensar. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos buscando o Pai por anos e anos e anos, e as coisas demoram até acontecer. Volto a falar, tudo na vontade de Deus. E nós nos acomodamos muitas vezes. Como era que é feito antigamente para tirar o sal? O sal, às vezes, pode ser, se juntava com barro, se juntava com impurezas. E ao trazendo isso para a nossa vida espiritual, quando o sal está contaminado, ele começa a perder as suas características, as suas finalidades. Que é dar sabor, que é conservar, que é transmitir, né? Na nossa vida espiritual isso também acontece. Nós começamos a nos acomodar. Nós começamos a perder um pouquinho a fé, ou então ficar naquela a gente fala da viagem em cruzeiro. Está tudo funcionando, está tudo muito bem, está tudo ótimo. Então quando está bem, é fácil. A gente esquece de agradecer. Mas quando vem uma dificuldade nossa, ou de alguém, um ente querido, ou até mesmo através dos irmãos, a gente dobra o joelho e vai buscar ao Senhor. Ou seja, é necessário a gente buscar a Deus todos os momentos, porque senão a gente se acomoda. A nossa finalidade, a gente vai perdendo aquela essência, que é normal do ser humano. Está tudo bem. Está tudo bem, eu oro uma vez por semana, aí uma semana vai virar 15 dias, em 15 dias vira um mês. Mas está tudo bem, pela misericórdia do Senhor. Mas quando vem a dificuldade, você ora de manhã, tarde e noite, diariamente, semanalmente, mensalmente. Às vezes, Deus permite algumas coisas que acontecem na nossa vida para falar: irmão Wilson, acorda. Presbítero Wilson, acorda. As coisas não são do jeito que você quer. As coisas são do meu jeito, do tempo que eu quero e da forma que eu quero. Glória a Deus. Aí a gente dobra o joelho e fala: Senhor, dá-me graça, dá-me sabedoria, ensina-me a orar, ensina-me a conversar. Mas eu não sei orar. Orar simplesmente é conversar. Todo mundo consegue conversar. Conversa com Deus. Ele é seu pai, seu amigo. Ele é tudo para nós. Obrigado. Conversa com ele. Mas eu tenho palavras. Geme. Mas eu não consigo gemer. Chora. Não consigo fazer nada. Fecha os olhos. Deus conhece. Deus sente. Deus sabe o que está dentro do seu coração, o que você quer. Independente da dificuldade que você estiver passando, continue orando e agradecendo. Obrigado, Senhor. A gente tem uma mania de pedir que agradecer, mas no momento que a gente tiver a total convicção que a gente precisa agradecer mais do que pedir, as coisas automaticamente se encaixam.
Eu falo que ela é igual a engrenagem de um relógio, né? Todas elas, conforme vai rodando, todas elas se encaixam perfeitamente. E as coisas de Deus na nossa vida, Amém, para Jesus. nós, é perfeito, é agradável, é transbordante. Amém. É isso, Obrigado, na Deus. medida certa. Obrigado, As Senhor. coisas de Deus são maravilhosas na nossa vida. Amém. Então nós temos que ter a condição Obrigado, que nós Jesus. temos que ser o sal. Né? Aí eu, só botando um pouquinho aqui, a gente para analisar das bem-aventuranças. Tem 8 tópicos aqui que falam da personalidade e do caráter do cristão. Se você não tiver essas bem-aventuranças, irmãos, eu sinto informar que você não é cristão. Ou você está na igreja e não tem uma conversão. Se você não tiver domínio, se você não for manso, você não vai cometer o erro do céu. Se você não chorar as coisas boas que Deus te dá e com as dificuldades dos seus irmãos, se você não tiver o sentimento que você é pó, nós estamos totalmente dependentes do Senhor em tudo, nas finanças, na saúde, no andar diário. Se tu tiver essa convicção, sinto lhe informar, nós não podemos ser chamados de cristãos. Se nós não tivermos fome e sede de justiça, nós não somos cristãos. Errado, não vou fazer. Sinto muito, errado, não vou fazer. As consequências, eu assumo as consequências de não fazer uma coisa errada. Assim como a gente tem que também ter total convicção de assumir as consequências quando a gente faz coisa errada. É. O Espírito Santo fala, olha, eu só não faço isso, é errado. Mas eu fiz. A consequência vai vir. A consequência é sua. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Perdoa, eu não sabia. Você não sabia, eu te falei que você está errado. Você assumiu o risco. Trazendo para a área civil, dolo, né? Assumiu a eventual. Você assumiu a causa. Você sabia que é errado. Você assumiu o risco. Então assuma a responsabilidade. Você sabia que você não deveria falar aquilo? Falou? Assuma a responsabilidade. Bem-aventurados misericordiosos. Poxa, irmão, só nós que merecemos a misericórdia de Deus, meu irmão não merece? Eu não devo ser misericordioso com ele também? Ah, mas eu não gosto dele, fez isso para mim, minha. Seja misericordioso, assim como Deus é contigo. Irmão, perdoa, né? Perdoa, conversa. Os limpos de coração. O que você traz dentro do seu coração? Quais são as suas atitudes, os seus sentimentos? Você pode ser chamado cristão olhando para você. Eu, olhando para mim mesmo, fazendo uma autoanálise. Como está o meu coração? Eu acho que eu já vou ajoelhar aqui e pedir perdão para o Senhor. É. Ele tem que pedir. Os pacificadores. Aí, hein? Então termina, é fogo no parquinho. Ai, chama pegando, tacar mais fogo. Tacar mais fogo. Nossa obrigação tem que ser de bombeiro, gente. Não é tacar fogo, não é jogar material combustível. Nós temos que jogar água, jogar a verdade, jogar a luz. Amém. Tem que ser pacificadores. Ah, mas eu não gosto dele, vai. Mais um motivo, por você não gostar dele, nós temos que ir lá ser pacificadores e vai dizer, não, perdoa, eu não gosto de você, não sei porquê, mas eu não gosto. Eu tenho uma funcionária uma vez que falou para mim, pois eu não gosto de você. De um lado até achei um pouquinho até interessante da realidade, da transparência dela comigo, né? Aí eu falei, Tereza do céu, eu não era nem crente na época. Eu comecei, eu falei, caramba, Tereza do céu. Mas graças a Deus eu vim de uma família bem estruturada, não posso falar que eu tive essa sorte que Deus me deu, família muito abençoada, estruturada, irmãos maravilhosos. Meus pais sempre me deram um norte, um
norte de caráter. Aí eu falei, Tereza, eu não sei o que eu fiz para vocês, mas posso falar uma coisa para você? Ela falou, pode. Se por um acaso, algum dia eu falei alguma coisa para você, que eu te machuquei, ou que você entendeu que eu te machuquei, ou que eu tenha te prejudicado inconscientemente, você me perdoa? Só falei isso. Você não precisa nem me responder. A única coisa que eu faço, querida, se por um acaso, me perdoa, nós somos colegas de trabalho aqui, né? Você vai ter que me aturar, eu vou ter que olhar para você, e nós vamos continuar trabalhando, mas o ambiente não fica legal. Mas me perdoa, eu peço perdão, se por um acaso eu falei, inconsciente, às vezes a gente, na hora da adrenalina sobe, a gente fala um pouquinho aqui, o que deve e o que não deve. Mas a gente, por isso que a gente fala que a gente tem que ter uma mansidão, um domínio próprio também. Passou, beleza, depois dessa aí, nunca mais eu toquei no assunto, continuou o nosso relacionamento. Voltou ao seu relacionamento. Normal, tudo bem. Então a gente tem que ter convicção. Eu falei, realmente eu não sei o que eu fiz, se eu falei. Então, se eu falei, você me peço perdão. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Deus. Se o que a gente está buscando é trazer a palavra de Deus, transmitir a palavra, transmitir que Jesus cura, salva, liberta, transforma, alguns vão nos perseguir. Bem-aventurado, felizes, bem-aventurado, felizes nós somos. Nós estamos buscando a palavra do Senhor, estamos aqui. Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão. Quando eu falei de quantidade, né? Muitas vezes a gente fala, não, preciso de quantidade para a gente colocar o maior número de pessoas, trazer pessoas para a igreja. Aí a palavra do Senhor nos remete a Paulo. Quem foi Paulo? Foi uma única pessoa. Mas Paulo, pela perseverança, pela unção de Deus, ele é um dos maiores escritores da Bíblia. Praticamente ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Mas olha a influência que Paulo foi. Assim, quando Deus fala, essa pedra, ele será muito precioso. Nós temos que ser assim. Ah, mas sou eu sozinho no meu serviço, só eu que vou falar de Jesus? Não, você não precisa simplesmente só falar. Mas através do seu comportamento, as pessoas vão falar, essa pessoa é diferente. Na escola é a mesma coisa. Na sociedade, na vizinhança é a mesma coisa. Não adianta você ser sal se você não transmitir isso aí. E não tiver esses frutos do Espírito. Essas bênçãos. Não adianta. Porque quem convence e quem transforma é o Espírito Santo. Amém. Uma pessoa pode fazer muita coisa. Referência. A sua casa, o seu casamento, o seu emprego, já falei, a sociedade e na igreja. Pode matar também, né? Muitas vezes nós estamos aqui, nós não somos referência. Mas Até Jesus onde? né? O Senhor está chamando. Glória a Deus. Seja referência, seja chal. Não seja simplesmente ouvinte, mas participante. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo, toda quinta-feira, ou toda ceia. Irmãos, eu sinto lhe informar, Deus está querendo mais. Amém. Deus está te chamando mais. Quanto mais você vir na casa do Pai, mais cheio você vai ser. Quanto mais você vir na casa do Pai, mais sabor, mais sal você vai ser. A palavra fala. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Só tem uma maneira de ser restaurado. Buscando ao Senhor. Amém. Aos pés Do Salvador. Amém. Essa é a única maneira. Não se afaste, Pai. Não seja simplesmente ouvinte. Venha na casa do Pai, participe. Amém. Às vezes a gente vê a igreja está doente, mas nós estamos doentes. Por quê? Porque o que a gente acha, não, o que eu estou fazendo está bom. Irmão, eu sinto me informar, não está bom não. Tá bom. Deus sempre vai dar algo e te cobrar e te pedir um algo mais. Esforça-te. Esforça-te. Busca.
consigo. Deus te capacita. Eu não sei. Deus te ensina. Ah, mas Deus fala assim, Deus transforma, Deus muda, Deus te dá graça. Glórias a Deus. Amém. Amém. Só mais um pouquinho. Luz. Tanto a igreja como nós, somos lá, né? Nós temos que ser luz também. A luz é um símbolo do quê? Verdade. O mundo já dos malignos, mas quando você está na luz, as coisas você consegue enxergar. A luz é um símbolo de pureza. A luz é um símbolo de vida. A luz é um símbolo de direção. A luz também é um símbolo de alerta. A luz é um símbolo de calor. Vou falar alguns tópicos líderes aqui. Por que não? Alerta. É igual farol. Né? Você está na rua, você vê o quê? Piscando. Verde. Lindo, maravilhoso. Quando chega o amarelo, já começa a piscar. Quando chega o vermelho, você só vai ver a luz. A vida cristã é essa também. A palavra de Deus nos fala quando a gente no verde, no amarelo, no vermelho, o pecado. Você está no pecado. O amarelo você está cobiçando, você está indo por caminhos que vai te dar a perdição. Isso você só vai ver se você estiver na luz. A luz é símbolo de vida. Se você deixar uma semente na escuridão, você pode deixar um mês, 2 meses, 1 ano, ela não vai germinar. Mas se você deixar uma semente ao ar livre e regar, logo a árvore já levanta, já aparece. A fotossíntese, ela é feita só através da luz. Então precisamos de luz. A verdade, a luz é verdade, ela é transparente. Nós não fazemos nada às escondidas. Amém. As suas atitudes, o famoso Big Brother, se colocar um Big Brother, assim, uma câmera para você diário, todas as suas atitudes, será que a gente poderia passar aqui para todos os irmãos verem? Se não for transparente, a gente tem que rever os nossos conselhos. Apesar das nossas falhas, alguns erros que são normais, acontecem, tá? Mas vai trazer uma luz para você, a gente vai conseguir transparecer toda a nossa andar diária para nós meditarmos novamente. Pureza. A luz é sinal de pureza. As trevas, escuridão. Se você consegue ver a luz, se a luz de Cristo reflete em você, eu uso um termo que nós não temos luz própria, o único que tem luz própria é Deus. O sol está lá, ele precisa, o sol não tem fases. Eu gostei dessa frase da pastora, não vou dizer o contexto, que é verdade, né? O sol é luz constante, a lua tem fases na vida. Lua cheia, lua minguante, né? E é verdade. A nossa vida também é assim. Por isso nós temos que estar sempre buscando a luz. Amém. Sempre, sempre e sempre. E o Senhor continua nos dando graça. Amém. A nossa vida tem que ser um espelho que reflete. Assim como a palavra de Deus fala aqui, Paulo fala, sejamos imitadores de Cristo. Assim como, né? Sejam meus imitadores, Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amém. Quando a gente chegar nesse ponto, falar, realmente, Senhor, eu quero ser salvo. Um salvo de sabor, na medida certa. Eu quero ser salvo, que eu possa influenciar e não ser influenciado. Eu quero ser salvo para que eu possa dar gosto e sabor a todos que estão ao meu redor.
assim como eu quero ser luz, a luz de Cristo, a luz que reflete na minha vida, a luz que nos tira das trevas, a luz que nos traz para a vida. Ser referência. Aleluia. Ser referência. Sejamos todos imitadores de Cristo. Amém? Amém. Até aqui, o Senhor me ajudou. Amém. Obrigado. Até aqui, o Senhor nos deu graça. Obrigado, Senhor. Até aqui, eu quero sentir a presença de Deus juntamente com meus irmãos, que a gente possa buscar diariamente, não só quando acontecer alguma fatalidade, não só quando acontecer algum imprevisto, que a gente tenha a capacidade e a necessidade de buscar a presença de Deus, não só por mim, não só por nós, mas pela igreja, pelos nossos pastores que são a nossa referência, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos nossos governantes. Vamos ser influenciadores, não vamos ser influenciados. É assim mesmo, não tem jeito. Ah, tudo bem, não quero falar. Ah, o que vão pensar de mim? Não, eu quero que a pessoa pense, eu sou um verdadeiro cristão, que eu possa transmitir a palavra de Deus em toda a essência. E a essência do Senhor é a graça, é o amor e a misericórdia. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Obrigado a Deus, obrigado a vocês por ter um pouquinho de paciência comigo. Espero que eu tenha deixado uma sementinha no coração de vocês para poder refletir que tipo de cristão que nós somos, ou que tipo de cristão nós seremos, ou ainda, que tipo de cristão que eu fui e hoje eu estou meio apagado, hoje eu estou meio, perdi a essência, perdi as qualidades de dar sabor. Volte para Cristo, volte para Jesus, volte para a palavra, que o amor de Deus seja louvado na vida de todos vocês. Amém e obrigado. Toma cuidado com as frases. Dá cuidado com as minhas frases. Boas colocações. Sabe que, deixa eu contar, duas coisas aconteceram essa semana. Eu e meus casos. Ontem, peguei um projeto de ônibus e entrei, aí não tinha pessoas lá na catraca. Ontem, havia uma jovem senhora tentando passar, não conseguia. Eu só entendia, ela jogava, meu Deus do céu. Olhei assim, tinha R$2 e poucos centavos, né? Para ela passar. Aí ela foi falar com o motorista, mas rapaz, me deu uma raiva. Minha ilha Santa Cruz contratou, você não viu que não tinha crédito? Essa história toda, e ela pediu então, eu penso, né? Ele não parava. Moça, só que assim, peguei o dinheiro e falei, olha bem, olhando para ele, falou, passa, isso aqui não vai fazer falta, porque descer aqui não vai dar nada, não. Falou, moça, não, eu falei, para aí, você falou para ele, eu vi falando, né? E olhei para ele. Ele falou, não, pode levar um dinheiro para o senhor aí, ele não imagina, né? Quer dizer, o meu comportamento, Estrangeu ele. que eu vi uma atitude errada dele. Nossa, a pessoa passando vergonha, essas coisas, isso não é nada, isso não há problema nenhum. Ele poderia deixar descer para a porta, fez como ela desceu depois, uma criança. Né? Eu achei que, caramba, as coisas que deixam a gente, né, meio chateado por ver um ser humano ainda tão ruim, tão velho. Você não está bem para dirigir, vamos testar no médico e fica em casa. Não, sim, a gente fala que o justo trabalha e está nervoso, não é assim que funciona. E quarta-feira eu fui com a pastora ali na Moca, e tem uma feira, ela falou,
comprar umas frutas, e uma pessoa me fez lembrar uma infância, muito tempo, né? Porque quando você falou de sal, me veio esse fato na quarta-feira. O que aconteceu? Eu pegando a fruta acostumado com aquele rapaz lá, aí ela pedindo para ele as mangas mais verdes que ele tinha. Não tem mais verde, é verde, dura a pena, né? Manga verde, né? Aí eu falei, pô, alguma coisa, eu vou ficar aqui perto dela. Que só olhando para ela assim, né? Mas por que você quer manga tão verde, mais verde? Porque lá no norte a gente come muito manga verde com Sal. com sal, rapaz. E eu me lembrei, quando garoto eu fiz muito isso. Manga verde, tira a casca dela, joga sal e Delícia. acabou o azeite da manga. Você vê? Não fez isso? Muitas vezes, quem fez isso